Olá, nosso objetivo hoje é trabalhar alguns conceitos de funções com o GeoGebra, sua versão 5.0. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estar configurando os eixos conforme a janela de visualização, e este trabalho é para auxiliar professores em formação inicial do curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal do Acre. Então, clicando com o botão direito do mouse sobre a janela de visualização, em janela de visualização, aparece uma outra janela de preferências, onde ela está no básico, mostrando o nosso eixo X, mínimo, máximo, eixo Y, suas configurações de 1 para 1. Observe que nós podemos estar exibindo a malha, configuração do eixo Y. Se eu quiser a direção apenas positiva, eu clico na opção direção apenas positiva. Observe que já modificou aqui o eixo X, Distância, eu tenho essas opções, aqui está de 1 para 1, opção marcada. O rótulo, eu posso estar exibindo o rótulo. A unidade tem essas opções. O rótulo também pode ser escrito, alguma coisa que eu queira, tempo, por exemplo. E a partir do momento que eu fecho aqui, aparece no eixo X o rótulo exibido. Então, botão direito do mouse em janela de visualização, nós temos a caixa ou a janela de diálogo de preferências, onde a gente pode estar modificando esses nossos eixos que estão sendo visualizados na janela de visualização. Então, para o eixo Y, se eu quisesse a direção apenas positiva, clicaria na opção direção apenas positiva. Observe que eu tenho a opção X e Y positiva. As graduações tem as opções, deixa assim mesmo. Rótulo Y, vou desmarcar para mostrar o eixo completo. Eixo X, desmarcando direção para mostrar o eixo completo. E mostrando já o rótulo de X e o rótulo em Y. Bem, então, trabalhando com funções, nós temos a opção de campo de entrada embaixo, que a gente poderia estar escrevendo a nossa f de x ou y, deixa eu tirar o maiúsculo, poderia colocar assim, f de x igual a x, por exemplo, e Enter. Automaticamente foi gerado na janela de álgebra a nossa função, a função f de x igual a x, conforme gráfico, que nós podemos clicar com o botão direito do mouse em cima do gráfico, e ele está dizendo que é a função f, nós podemos renomear, temos essas opções em propriedades. Olha só, eu quero que apareça o nome e o valor. O que isso modifica? Olha aqui em verde, se for só o nome, é a nossa f, se for só valor, é o nosso x, se for nome e valor, f de x igual a x. Então, nós temos essas opções, podemos modificar a cor da nossa função, estilo, espessura de linha, observe que pode ser mais espessa, o estilo do traço, podemos a opção tracejada, e assim por diante. Então, em preferências, a gente habilita o nosso plano cartesiano conforme a nossa necessidade. Então, deixamos dessa forma. Só mudando o básico. Eixo Y, malha, observe que é a opção. E o nosso estilo, vamos deixar o estilo, o traço da nossa função. Lembre, botão direito no mouse, propriedades. Colocar o traço aqui, fechar. Bem, mas como nós trabalhamos com função, nós construímos
algumas situações se a gente quiser saber qual o zero ou raiz da função. Então, no campo de entrada, nós temos a opção raiz. Eu escrevi RA e vem aqui, raiz do polinômio. Automaticamente, o polinômio ele tem a função f, o seu nome dado, rotulado foi f. Então, vem aqui, f. Vou fazer isso, raiz f, e Enter. Automaticamente, esse ponto A00 significa, observe na janela de álgebra, a raiz de f, né? Então, com essa função, nós poderíamos estar trabalhando essa mesma função com o chamado controle deslizante, mudando o valor do coeficiente angular e coeficiente linear. Então, digamos que eu entro no campo da entrada com a minha função AX. O que ocorre? E aperte Enter. Automaticamente, ele pede para criar um controle deslizante, que eu cliquei e foi criado o controle deslizante A igual a 1. Vamos aqui verificar o que isso significa, né? Então, observe que esse A, botão direito do mouse, em propriedades, ele está variando de -5 a 5. Como está em 1, essa função é AG. Observe que ele está lendo o A é 1, X. Função G está definida dessa forma, na janela de áudio, conforme vocês podem notar. Então, fechando, vamos aqui à opção mover marcada. Então, observe, a partir do momento que eu estou movimentando a minha função G, vamos modificar botão direito do mouse, propriedades, a sua cor, para que a gente verifique a diferença entre uma função e outra. Pronto. O que ocorre? Nós estamos com a função AX, o A sendo 0,4. Então, observe o movimento da inclinação conforme aumenta A, o que essa função faz, o seu coeficiente angular, e a partir do momento que o A vai diminuindo, como é que fica a inclinação dessa reta em relação ao eixo X. Se o A for 0, observe que nós temos a função G igual a 0, que é a nossa função constante, cortando o eixo Y no valor 0. Se A for negativo, olha a inclinação da reta, o que ocorre. Então, aqui a gente pode estar estimulando os nossos alunos, comparando essas nossas funções escrita y igual a x ou f de x igual a x, e a nossa g, a mesma função, com a única diferença que esse a, o coeficiente que multiplica o x, está variando para nós de -5 ao valor 5, dentre os valores reais. Lembrando que esse nosso ponto A, o comando, a gente pode, botão direito do mouse, opção renomear, escrever raiz da nossa função f, e já sabe que a raiz é o valor que corta o eixo na origem, né? Para x igual a 0, que é a raiz da função, o nosso y vale 0. Então, isso seria um pouquinho da nossa aula hoje, com o assunto funções, utilizando o controle deslizante e o comando para encontrar o zero raiz da função, que é o comando raiz. Agora, vamos aumentar o nosso grau de dificuldade e vamos para a função y igual, por exemplo, x mais 1, por exemplo. Enter. Então, eu vou esconder a minha função f, esconder a minha função g, a minha raiz. Estamos com a minha função b, que é a reta, porque eu entrei y igual a x mais 1. Para ela ser compreendida na entrada como uma função, eu poderia escrever aqui f de x, perdão, deixa eu só fechar aqui, campo de entrada. Na verdade, f já tem, g também, vamos escrever h de x igual a x mais 1. Olha só.
A partir do momento que eu mudo a escrita no campo de entrada, ele reconheceu o h de x, apesar de ser uma função, a forma de comunicação com a álgebra veio para escrita de funções. Quando eu escrevi y igual, ele entendeu isso como a escrita de uma equação da reta. Só para mostrar para vocês as duas situações. Escondendo essa opção da equação da reta, estamos com a nossa função h de x. E agora vamos trabalhar também com a situação, eu que gostaria de saber quem é a raiz da nossa função h, que é a que a gente acabou de escrever. Então, o comando raiz polinômio, lembrando que a nossa função é a h, apaga aqui o nome polinômio, enter, automaticamente ele fez já o ponto a, menos 1, 0, ou seja, quando x igual a menos 1, que é a raiz da nossa função, o valor de x no qual o y se anula, né? O nosso y vale 0. Então, aqui a gente poderia renomear a raiz da nossa h, nossa função h. Como o mover está marcado, podemos trazer isso para cá. Mas, se a gente quiser saber o ponto de interseção com o eixo y, que seria o nosso coeficiente linear, que é o valor de b quando x for 0. Lembrando, se eu escrever aqui no campo de entrada h de 0, o que vai fazer? Ora, h de 0 é o nosso ponto C, que foi 1, que eu posso renomear aqui para escrever h de 0. Vamos ver se ele vai deixar. Ele não permite essa entrada porque tem um h lá, então, lembrando que é o nosso, vamos deixar assim mesmo, né? Só lembrando que o nosso C é o nosso, vamos deixar aqui aparecendo, o nosso C é o nosso coeficiente, o h do 0. Então, quando h de 0, 0 mais 1 é o nosso valor 1, que está bem aqui mostrado. Mas como a gente faz com GeoGebra para marcar esse ponto de interseção com o eixo y, né? Então, eu tenho um comando aqui, interseção, função. Eu quero a interseção da minha função h com o valor x. Então, quando x igual a 0, o nosso y vai ser 1. Será que assim nós vamos encontrar aquele ponto? Quem é a interseção? Então, olha só. Quando eu fiz essa opção, automaticamente marcou aqui, ó, ponto de interseção de h, x igual a 0. Que comando foi dado? Relembrando, interseção, função foi h, foi essa opção que foi a escolhida, pagamos essa parte. E onde tem valor de x inicial, escrevemos x igual a 0. Então, assim nós encontramos o ponto de interseção com o eixo dos y. Da mesma forma, a gente poderia aqui fazer a interseção da nossa h com o eixo x. Só é fazer no lugar de x igual a 0, depois escrevermos y igual a 0. O que será que vai fazer? Né? Então, observe que automaticamente marcou esse ponto B, o ponto B aqui, quando eu fiz o comando interseção de h com o eixo, na verdade, com o eixo do x, né? Aí eu escrevo y igual a 0. Então, foi encontrado o nosso x igual a menos 1. E quando foi feito a interseção de h com o eixo y, o que foi escrito? Interseção da função h quando x igual a 0. Então, dessa forma, a gente pode estar marcando os pontos de interseções com os eixos x e y, encontrando a raiz ou zero da função e encontrando o nosso coeficiente linear da função de primeiro grau quando fazemos h de 0 igual a 1, que foi o nosso ponto 0,1 aqui encontrado. Então, isso seria a nossa situação agora, sem o uso do controle deslizante, onde a gente poderia também estar entrando com esse comando
uma função i no campo de entrada, deixa eu cancelar aqui, função i de x, por exemplo, igual a x mais b. O a já foi construído, adição inválida, deixa eu ver o que está inválido, porque tem um ponto b aqui, ele não está reconhecendo, então vamos chamar, deixa eu deletar essa reta aqui, que aí ele vai fazer direitinho a x mais b, né? Então, criar controle deslizante, então ele criou o controle deslizante b, que também está variando o botão direito do mouse, ó, propriedades de -5 a 5. Bom, então, quando o b varia, observe o que acontece com a nossa função i, né? Nossa função i, nós estamos a x mais b, a gente pode deixar o b no 1, para fazer uma comparação. Aqui. E modificar apenas o a, porque nós estamos trabalhando com essa função x mais 1 aqui, para verificar modificando o a. Olha só, o a trabalha exatamente com a inclinação. Inclinação. A positivo tem essa inclinação. Quando o a for 0, eu tenho a minha y igual a 0, não é uma função de primeiro grau. Quando o a negativo, temos esta inclinação. Bem, deixando o a no 1, vamos o b. O b faz o quê? Olha, o que está fazendo o b? Ele exatamente, observe o nosso valor de y, menos 2,75, e aqui caminho no y, da nossa reta na cor laranja. Ó, quando for menos 2, menos 1, então isso é o que ocorre a função do b, da função de primeiro grau, a x mais b, conforme o controle deslizante. Então, isso seria um pouquinho da nossa aula com os comandos até então. Até então, trabalho. Bom, assim, nós estamos finalizando a nossa videoaula de hoje, com um pouquinho de função de primeiro grau e utilização de controle deslizante, com os comandos raiz e interseção com os eixos do x e eixo dos y. Ok? Obrigada e até a próxima.